Rendamos graças ao Senhor e comecemos lendo o Salmo 95. Salmo 95. Leamos a palavra do Senhor, irmãos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando seus pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Obrigado, irmão. Irmãos, observemos alguns pontos desse texto. Há uma convocação para cantar com júbilo ao Senhor. E por que somos convocados a cantar com júbilo a Ele? Veja o verso 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nós não estamos aqui para nos entretermos com alguma divindade imaginária, enganosa, que venha a apresentar as suas vontades por meio de um intermediário também enganoso. Nós estamos diante do Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Não estamos diante de um Deus, mas do Deus, o único. E diante do único Deus, nós temos a noção, conforme as Escrituras nos apresentam, da sua supremacia sobre tudo e sobre todos. Por isso o texto diz: o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. A palavra deuses aqui aponta para as autoridades da terra e não para divindades de fato. Adoramos ao Deus supremo. O versículo 4 nos diz que nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Irmãos, do mais baixo que aqueles homens de então poderiam considerar, as profundezas da terra, ao mais alto que eles poderiam considerar na terra, o mais alto dos montes, o Senhor domina sobre tudo. Hoje talvez nós disséssemos: o Senhor domina sobre todas as constelações, todo o universo, e a maior profundidade sobre as menores das partículas existentes e as maiores das estrelas, por conta do que hoje podemos saber. Mas o sentido é o mesmo. O Senhor domina sobre a criação. Você é a criação de Deus? O Senhor domina sobre a tua vida e sobre a tua história. E o versículo 7 vai nos dizer: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Nós não somos gente que anda vagando aí sem os cuidados de alguém poderoso para nos suprir. Estamos sob os cuidados do único Deus verdadeiro, e isso nos basta. Não há necessidade de procurar qualquer outro. Descansemos nas mãos de Deus.
Nós lemos no Salmo 95, em seus versos finais, na parte final do 7 em diante: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. O texto segue dizendo da necessidade de arrependimento para que haja acolhimento. O verso 11 diz: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por que não entraremos, Por que não entraríamos no descanso do Senhor? Por mantermos o nosso coração empedernido, por vivermos como pedra que não se arrepende, que não admite os próprios pecados, que não pede ao Senhor graça para honrá-lo, para viver do modo que as Escrituras determinam, para viver na fé em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, para a sua adoração. O texto termina no Salmo 95 nos chamando ao arrependimento, a fim de que arrependidos sejamos acolhidos, e o Senhor nos acolhe, e o adoremos. Temos adorado a Deus, mas é essencial que, arrependidos, confessemos os nossos pecados. Diz assim a palavra de Deus: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Obrigado, irmão. Esse texto, irmãos, nos traz verdades tremendas. E eu vou pontuar essas 4 com a igreja. Primeiro, nós vemos, entre muitos aspectos, nos versículos 3 a 5, a segurança que nós temos no Deus soberano. Nós estamos num culto de ação de graças, e certamente passamos, todos nós, de alguma maneira, por momentos difíceis, neste ano, e que dizer talvez dos outros, este ano peculiar, para o qual vou me reservar não emitir opiniões mais específicas. Mas esse ano peculiar, irmãos, em que tantas dificuldades têm sido apresentadas para a sociedade em geral, o que inclui, nos aspectos da sociedade, a igreja onde se encontra. A própria igreja passa por problemas, e isto nós podemos identificar pelo simples fato de não podermos nos sentar lado a lado uns com os outros, de não podermos nos tocar como gostaríamos.
Entretanto, meus caros, apesar da aparente insegurança que as situações aos nossos olhos transmitem, nós temos segurança no nosso Deus. E o texto diz em 3-5, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará, diz isso aí? Que nos abençoou e não mais o fará. Não, ele dá uma noção de continuidade, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Àqueles que estiverem com seus olhos tão somente postos na terra, infelizes que são, imaginando que a existência é tão somente isso que os olhos e os sentidos captam, muitos estão desesperados, aflitos, sem saber o que os espera no dia da manhã, assim como nós não sabemos quanto ao dia de amanhã, mas nem por isso nos afligimos ou nos desesperamos, porque cremos no Deus verdadeiro, supremo e soberano, que nos dá a segurança de nos abençoar, apesar das circunstâncias enfrentadas. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Irmãos, se fomos escolhidos antes da fundação do mundo, o que neste mundo pode tirar de nós a efetivação da vontade de Deus? Violência, doença, carência, o que pode tirar de nós aquilo que Deus nos concedeu? E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, temos plena segurança. Se você não está convencido disto ainda, por favor, volte a ler as Escrituras e gaste tempo em oração diante de Deus, aquele que é o verdadeiro e que em Cristo te acolhe. Não falamos sobre isso agora mesmo, ao final do Salmo 95? Ele te acolhe. E nesse acolhimento te demonstra que é nele que está a tua segurança. Veja o versículo 6 em seu início, por favor. Por que é que tudo isso acontece? Para louvor da glória de sua graça. Irmãos, até mesmo cristãos tendem a viver com a própria vida como propósito da sua existência. Há muitos cristãos que imaginam que tudo existe para a sua felicidade e se desapontam com Deus quando passam por alguma dificuldade. Poxa vida, eu recebi a garantia de que eu seria feliz. Não foi para sermos felizes nesses dias que nós fomos salvos, embora o nosso Deus gracioso nos conceda a bênção do consolo e sim nos faça felizes. A razão de sermos salvos, de termos segurança, é para o louvor da glória da sua graça. Nós temos um propósito de vida que vai além daquilo que os nossos olhos veem, do que os nossos sentidos captam. Com a razão da existência, sucesso financeiro, o sucesso dos filhos, muita saúde, uma vida longa. Não, irmãos. A razão da existência é a exaltação do glorioso nome do Senhor. Nunca passa essa razão. E nela sempre encontramos sentido para a nossa existência. Adorá-lo, eis porque existimos. E é isso que está registrado nos versículos 7-10, quando se diz que no amado, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Ele fez isso sobre você. Você pode ficar pensando ao chegar aqui, puxa, tenho tantas coisas a pedir a Deus, a saúde que me falta, o dinheiro que acabou. Deus, preciso tanto do Senhor. Nunca se esqueça, essas coisas acabam mesmo, mas o que jamais acabará é a segurança de que Ele te redimiu, tirou de você os seus pecados, e da tua morte e destino eterno de inferno te transportou, como diz Paulo aos Colossenses, para o reino do Filho do seu amor. Os jovens imaginam que na sua condição de saúde, no poderem correr, subir, trabalhar, relacionar-se de várias maneiras, está o valor da vida. O valor da vida está em adorarmos a Deus. Porque não há idade para isso. Não há uma condição física exigida. Alguém em seus pensamentos, deitado, inerte, sem poder mexer um músculo, pode adorar a Deus. E nós, então, que podemos nos movimentar e chegar até aqui, temos muitos motivos para isso. Em Cristo fomos redimidos, irmãos. E é dito nos versículos 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, o mistério revelado é que não era o povo de Israel o centro da história, não era um Deus nacional o centro da história, é o Deus todo-poderoso sobre tudo e sobre todos, por meio do Redentor, expondo a sua glória e recebendo adoração. Tudo converge em Cristo. Veja de novo o versículo 10. Tudo converge em Cristo. A ideia do convergir é que tudo que vem de todas as direções se centraliza nele. Motivo para a nossa adoração. E por fim, versos 11 a 14, esperança. Alguém sem esperança é alguém desesperado. No mínimo, é alguém que está inerte diante das coisas, que não se relaciona com nada. Nós não. Nós temos esperança. O texto diz que nós fomos feitos herança com Cristo. Veja o 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Herança é alguma coisa esperada. Esperamos, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade soberana, a fim de sermos, olha mais uma vez o motivo, louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Você tem esperança? Nos nossos dias, adolescentes, até mesmo crianças, têm esperança de receberem likes nas suas publicações no telefone celular, no Instagram, no WhatsApp e outras redes, outras mídias sociais aí. Quero likes. Se não me derem isso, eu vou dormir desesperado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Nossa esperança está em Cristo. Esperamos de antemão em Cristo, da mais tenra idade à mais avançada. E então vem o 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Promessa é algo que gera esperança. Olha, depois passa lá em casa, que eu tenho uma coisa para te dar. O que é que você ficou pensando depois que eu disse isso para você? O que será? Tem uma esperança aqui de que seja alguma coisa gostosa, uma coisa bonita, uma coisa que eu queira.
Temos uma promessa e não é feita de maneira vã, é promessa do próprio Deus, na pessoa do Espírito. Esperança. 14, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito é o penhor, a garantia, é quem nos sustenta, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, ao lermos esse texto, nós temos que nos recordar que muito mais ações de graças devemos ao Senhor por esses motivos, do que por ter o dinheiro no nosso bolso, do que por ter saúde no nosso físico, do que por ter amigos em quantidade. Razão para a nossa alegria, para a nossa gratidão, para a nossa adoração está em Deus. E é por isso que viemos aqui hoje exaltar o seu glorioso nome. Por isso, se você veio aqui tristonho, abatido por algum motivo, lembre-se, nele está a razão da existência, nele temos segurança e nele está a nossa esperança. A ele vamos adorar. Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, ó Senhor, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Obrigado, irmão. Pensemos um pouco nesse texto. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Coração agradecido. Todo o meu coração. Na pregação publicada no vídeo de orientação de culto doméstico, foi enfatizada a pergunta: quanto para Deus? E a resposta pode ser dada por muitas pessoas com até algum exagero, dizendo muito. Tantas horas por dia, tantos anos da minha vida. Mas a resposta não é de muito, é de tudo. Não é de quase tudo, é de absolutamente tudo. Quando nosso Senhor Jesus disse que aquele que quisesse segui-lo deveria tomar dia a dia a sua cruz, negando-se a si mesmo, e então partir atrás de Cristo, isso não foi para meio expediente, não foi para uma jornada de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas diárias. Foi para toda a vida. E não foi com parte dos nossos pensamentos. Foi para todo o nosso pensamento. Eu sei, irmãos, nós somos pecadores. Eu sou o primeiro aqui. Pior de todos. Eu sei disso. Mas o nosso Deus nos concedeu a bênção da redenção. E a consequência da salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus é uma nova disposição de vida, a fim de que nós tenhamos firmado em nossos corações isto que está dito aqui pelo salmista:
Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Mesmo sabendo que o nosso coração é enganoso, é falho, é incompleto na sua dedicação, por causa do Senhor, no poder do seu Espírito, nós temos que ter esta intenção, esse desejo, esse empenho de render graças ao Senhor, sempre, em qualquer situação. Ninguém está dizendo para você tomar uma queda, quebrar a perna e sair dizendo: Senhor, obrigado porque quebrei a perna, eu me alegro com a minha perna quebrada. Mas está sendo dito, sim, que você deve parar e aguardar para ver o que aconteceu a respeito daquela catástrofe. E não levantar a voz contra Deus precipitadamente. Que quantas coisas o Senhor já fez abençoadoramente sobre os seus filhos, após algo que eles imaginaram ser o pior possível em suas vidas. E na verdade foi um grande livramento de algo que sucedeu no tempo da vida individual. Render-te-ei graças, Senhor, este é o propósito da minha vida. Render-te-ei graças. Viva para isso, meu irmão. E lembre-se que o render graças ao Senhor não é diante do espelho apenas, não é diante da família apenas, também, mas é diante dos poderosos. O texto começa dizendo: de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Poderosos que vão voltar a ser mencionados nos versos 4 e 5. Poderosos que se dobrarão diante do Senhor. Veja que o texto começa com render-te-ei. Quem? Eu. E no versículo 4 diz: render-te-ão todos. Rendamos graças ao Senhor agora por termos sido redimidos, irmãos, porque haverá dia em que todo joelho se dobrará e adorará o nome do Senhor sem salvação. E nós, privilegiados, podemos fazê-lo agora, com esperança para o futuro, por meio da palavra daquele que prometeu e que não falha, não falta na sua promessa. Este versículo 2 é o grandioso. Ele é aquele digno de quem, diante de quem nós devemos nos prostrar. Irmãos, nós presbiterianos não costumamos nos prostrar, sequer nos ajoelhamos. Que esta debilidade no nosso comportamento físico não seja reflexo do nosso coração. Que em nosso coração, ao menos, estejamos totalmente prostrados. A minha alma vai a Ti só para Te adorar, para nos colocarmos na Tua presença, Senhor, como cantamos no cântico Água Cristalina. Ele é glorioso, diante dEle nos prostramos, louvamos o Seu nome, a Sua misericórdia e a Sua verdade estão diante de nós. E eu peço que você olhe, por favor, o final do versículo 2, onde se lê: pois magnificaste acima de tudo a mim, diria alguém egocêntrico. Este mundo, o pregador, a denominação, o grupo musical. Não, o texto diz: magnificaste acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. Nós repetimos isso vez após vez, irmãos. E creiam-me, vocês não ouvirão isso com frequência em outros lugares. Porque é a palavra do Senhor que tem valor e é o Seu nome que é digno de ser adorado. E nós viemos aqui por causa dEle, para Ele. E por fim, versículos 13, 7 e 8. Ele, no dia em que eu clamei, me acudiu.
e deu alento e força para minha alma. 7 e 8. Se ando em meio à tribulação, Ele me refaz a vida. Ele estende a mão contra a ira dos meus inimigos. Ele, por sua força, me salva. Ele, no que toca a minha vida, levará a bom termo a sua palavra que me deu. Temos muitos motivos para adorá-lo, para exaltá-lo, para sermos gratos. E você, lógico, não precisa levantar sua voz para isso aqui, mas que o seu coração, quebrantado, esteja prostrado diante do Senhor. E que você o adore aqui e fora daqui. E que você se lembre que quando você cair, Ele requer arrependimento e confissão de pecado. Não para recobrar a sua salvação, porque Ele é fiel e salvou você, não há meio disso mudar, mas para que você desfrute da comunhão com Ele, do prazer de estar em paz com Deus. Obrigado, nosso Deus, por tantas bênçãos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos passar por tribulações, podemos identificar as nossas falhas, podemos perceber a nossa necessidade de Ti. Obrigado, Senhor, porque no meio das nossas trevas vemos a Tua luz. Obrigado, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu plano eterno que se cumpre na história e que tanta segurança nos dá, Senhor Deus, porque não estamos soltos como folhas ao vento, ao acaso, Senhor. Estamos, sim, sob as Tuas poderosas mãos, que até a folha que parece perdida no vento conduzes. Que dizer das nossas vidas? Tu és maravilhoso, Senhor. Recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão. Recebe, Senhor Deus, daqueles que vieram aqui exaltar-Te com o Teu povo reunido, a prostração, Senhor, o coração pequeno, humilde, quebrantado, carente de Ti, grato a Ti, grato a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e concede que não sejamos como o povo que saiu do Egito, e que após ver o inimigo egípcio submerso no Mar Vermelho, deu glória ao Teu nome e se alegrou, e poucos dias depois murmurava contra Ti, porque as águas eram amargas. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e faz-nos gratos a Ti sempre. Concede-nos a sabedoria para vermos, Senhor Deus, além daquilo que os nossos olhos permitem enxergar, e que pela fé, Senhor, entendamos que se está nas Tuas mãos e está, tudo vai bem. Obrigado a Deus por essa segurança. Obrigado pela saúde que Tens dado, conforme Tens dado a nós. Obrigado pelos recursos que Tens dado, conforme os Tens dispensado. Obrigado, Senhor Deus, pelos relacionamentos que Tens dado e pelo modo como o Senhor nos disciplina por meio dos mesmos. Concede-nos, ó Deus, que em cada uma das situações que vivemos, sejamos santificados pelo poder do Teu Espírito, instruídos segundo a Tua palavra, e cada dia nos pareçamos mais com aquele que é o centro da nossa gratidão, o nosso Senhor Jesus. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, em nome do mediador. Amém.